Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos agradecer você, queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a ficar conosco ao longo desta programação. Hoje nós estaremos estudando a 6ª lição do 4º trimestre de 2024 com o tema A Promessa de Cura Divina. Lembrando que esse trimestre nós estamos estudando as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Queremos também convidá-lo a acessar o nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP. Como sempre falamos, ali você encontra todas as lições anteriores. São aqui as pré-aulas para que você possa acompanhar, se preparar e aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a 6ª lição, que vai falar sobre a promessa de cura divina. E nós temos hoje conosco a presença de dois amigos, companheiros. Ao meu lado, o pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. A paz do Senhor, é uma satisfação estarmos juntos e eu espero que seja um tempo proveitoso, abençoador para todos que estão conosco. Glória a Deus. E ao meu outro lado, hoje estreando no programa, nosso querido amigo, evangelista Michel Miranda. Isso a paz mesmo. do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, participando desse momento e já aproveitando, sendo minha primeira vez, agradecer, nosso pastor presidente, toda a liderança e coordenação do Departamento de Ensino do campo de São José dos Pinhais pela oportunidade. Glória a Deus. O evangelista Michel, hoje iniciando o programa, estará conosco ao longo das próximas lições, próximos trimestres, Nós temos aqui uma equipe de obreiros que sempre estão se revezando aqui nos comentários. O pastor Evalcir Paliotto, que é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino, que está coordenando a nossa Superintendência de Ensino do campo de São José dos Pinhais, e nós estamos aqui para servir ao Senhor e trazer um pouquinho de conhecimento, aprendizado, e queremos que você seja abençoado através desse programa. Pedir que você, se possível, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas congregações, e você pode estar utilizando não só para a escola bíblica, como para as suas mensagens, Aqui o que é exposto, sempre pautado nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos dar início então hoje à nossa lição, a lição de número 6, a 6ª lição, a promessa de cura divina. Eu queria pedir ao pastor Rômulo que faça para nós a leitura do textual. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Livro do profeta Isaías, capítulo 53 e o versículo de número 4. Quero pedir ao evangelista Michel que faça a leitura da verdade prática. Nossa verdade prática vai dizer assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Glória a Deus. Nós temos também os objetivos da lição e eles são 3. Primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que ela está no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 5, em Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, e também em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Acompanhe a leitura da lição. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura.
e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe, nós estamos já entrando aqui na lição, e eu queria ler a introdução da nossa lição, que ela vai dizer o seguinte: na lição deste domingo estudaremos a respeito da promessa da cura divina. Jesus realizou uma obra completa de salvação no Calvário e a cura divina faz parte dela. Dentro do tópico da nossa lição, primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a promessa bíblica da cura divina. No subtópico 1, nós já vamos aqui com o pastor Rômulo, vai falar sobre a profecia messiânica de Isaías 53. Ele vai nos falar aqui, vai trazer sobre Cristo, a promessa, ele levou sobre si as nossas dores. Pastor Rômulo, é com o senhor para nos trazer aí o que nos diz Isaías 53. Pois bem, Isaías, de forma profética, naquilo que nós chamamos de messiânica, ele fala sobre o Cristo ungido, o prometido, o sofredor, aquele que viria para assumir um lugar, um sacrifício perfeito, vicário, de um Cristo que, sem defesa própria, estaria se entregando. E dentro desse quadro que nós chamamos do Cristo sofredor, Isaías mostra os efeitos desta obra do ungido, o Messias, o prometido, aquele que foi enviado pelo Senhor. Ele fala sobre sanidade, saúde, salvação. Lembrando que o conceito bíblico de salvação ele é muito amplo. Quando nós falamos de ser salvo, não somente é salvo do pecado, mas também dos efeitos do pecado, da corrupção e da condenação que ele traz. E Isaías profetiza isso. E muito interessante, eu queria convidar você a dar uma olhadinha na sua revista, o autor diz assim: dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena. Poderíamos até incluir, à luz do livro de Hebreus, que ela é satisfatória para Deus. De modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Jesus passa por um sofrimento físico, psicoemocional, mas também espiritual. Ele assume o pecado, a iniquidade, o justo juízo e castigo de Deus. E ao carregar isso, Jesus nos livra dos efeitos que o pecado trouxe, como a dor, a enfermidade e todas as maldições recorrentes da consequência da escolha humana. Então, o pecado nos distancia da relação de vida com o Criador. E Jesus na cruz nos religa com Deus. É nessa obra perfeita que Jesus, como uma ovelha levado a um matadouro, se coloca como sacrifício, nos substituindo e nos trazendo sanidade. Há um termo interessante na Bíblia que é shalom, que fala desse acordo com Deus, qualidade de vida
de um bem-estar, de uma saúde completa. Então sempre vai dialogar tanto no Antigo Testamento, como principalmente nos termos do grego no Novo Testamento, saúde com salvação, com cura, com qualidade de vida, é estar em Deus, é receber a salvação de Deus. E é isso que Jesus faz na cruz. Isaías profetiza, lá em Mateus 8:17, o evangelista confirma inclusive o cumprimento em Jesus dessa profecia. Por isso nós podemos afirmar categoricamente que Jesus salva, cura e mais, liberta, transforma e traz vida eterna. Pastor Rômulo, dentro de Isaías 53 ainda, nós temos aqui irmãos que já são estudiosos da palavra, alguns que estão iniciando a sua caminhada, e esses que estão iniciando, eu queria fazer uma pergunta. Quando diz lá em Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso quer dizer o quê? Que a gente não teria mais enfermidade, não teria mais dor? É uma pergunta que fica. Se Jesus levou sobre si, por que nós temos? Né? Porque senão fica uma impressão assim, ele falou, mas não está se cumprindo. Nós precisamos fazer uma distinção aí do que é promessa futura, o que é presente, se nós teríamos ou não, no caso, né? Quando o ser humano peca, ele afasta-se dessa relação pessoal com o Criador e a fonte de vida. Consequentemente, os efeitos do pecado, que são destrutivos, enfermidade, dor e a própria morte, essa separação de Deus, são a consequência. O que Jesus faz, ele é tanto Deus como homem, ele assume o nosso lugar. Ele está recebendo sobre si a nossa condição e os efeitos do pecado, sem ser pecador. Por isso, na cruz, Jesus assume o nosso lugar. Mas nós continuamos com um corpo pecaminoso, num mundo caído e sobre os efeitos do pecado. Então Jesus inicia um processo de assumir o nosso lugar. Veremos mais adiante, através do nosso comentarista, que é Mateus que aponta que essa atitude de carregar é uma palavra profética e metafórica, porque por onde passava ele ia curando e libertando, ia trazendo os efeitos do reinado de Deus, ou o contrário dos efeitos do pecado, né? Então, por onde passando ia acontecendo a cura como consequência, pois ele é o Salvador e ele é o Rei. Mas nós temos que saber que essa salvação completa, consequentemente, saúde, o estado pleno de saúde e de bem-estar, vai acontecer com o novo corpo no novo céu e na nova terra. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos ao efeito do pecado. Porém, já vivemos de forma parcial a vida eterna sendo plantada na nossa essência. E um dia ela será pleno na glorificação, quando aí sim nós estaremos para sempre com o Senhor. Até lá teremos batalhas. Então, Jesus assume o meu lugar e na cruz o que ele vence? A corrupção, a condenação do pecado. Porém, quando ele voltar e acontecer a glorificação, ele vai vencer a presença do pecado. Aí sim será a completa saúde. Achar que eu iria viver aqui sem os efeitos do pecado, eu precisaria estar num mundo sem a queda, num corpo sem a queda, teria que já estar transformado e eu iria anular a manifestação da Nova Jerusalém e da chegada da plenitude do reinado de Deus. Então aqui estamos sujeitos. Jesus assumir e levar sobre si, além dessa literatura que veremos logo após, no próximo ponto, de Mateus, de falar essa caminhada de salvação, de cura, da manifestação do reinado de Deus, também tem a ideia de Jesus nos convidar para nos relacionar com Deus, que é a fonte de vida. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais essa vida abundante de Deus vai transbordando em mim. Eu começo vencendo os efeitos do pecado hoje pela fé, mas um dia ele será pleno e literal e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Assim fica mais fácil da gente poder trazer aos nossos irmãos uma compreensão do que é esse efeito do pecado, o que ele causa em nós, né? Já partindo dentro desse ponto de Isaías, e nós indo para o subtópico 2, o cumprimento profético no ministério de Jesus, aqui com o evangelista Michel, eu queria ler um texto que está em Mateus 16:18, porque é uma promessa do Senhor e uma promessa de Jesus quando ele envia também os seus discípulos, né? Marcos 16:18, Jesus diz, dentro do envio, né? Ele fala, ide por todo mundo, pregou o evangelho, e no versículo 18 ele diz, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não
lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então há uma promessa. Sim. E Jesus manda. E no subtópico 2, aqui a gente vê um texto bíblico citando, né, o cumprimento da profecia, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro, evangelista Michel. É isso mesmo. Complementando então o que o pastor Rômulo já antecipou, a gente vai ver que esse cumprimento desta promessa ele se dá justamente em Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, embora tenha sido de pouco tempo sobre a face dessa terra, vamos dizer assim, foram realizadas nos evangelhos 48 curas, contabilizando em tudo, fora as expulsões de demônio, que são mais 19. Então aí a gente vê a quantidade de atuações dentro do ministério profético de Jesus, mostrando justamente que ele veio para trazer essa cura, para trazer, sarar essas feridas, né? E quando a gente olha para o texto de Mateus 8,14, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu acho muito interessante porque ele faz algumas separações de alguns contextos aqui do tipo de cura que está sendo realizada. Quando eu mencionei aqui 48 curas, mais 19 expulsões de demônio que também estavam ali relacionados à cura, a gente vai ver que o versículo, né, do 14 até o 16 justamente faz menção disso, né? O primeiro ponto é a cura da sogra de Pedro. E daí eu convido você a abrir também Marcos, capítulo de número 1, versículo 29 ao 34, nós vamos ver que o Evangelho de Marcos ele traz uns detalhes mais completos sobre essa passagem. E eu achei muito interessante porque, por exemplo, a cura da sogra de Pedro, Jesus não manifesta uma palavra, Rômulo, ele não fala nada. O gesto que ele tem é chegar até ela, ele estende a mão para ela, e o Evangelho de Marcos vai dar esse complemento, né? No versículo 30, por exemplo, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela. E o versículo 31 vai dizer assim: então, ele se aproximou dela, ele se aproxima, tomou pela mão, ajudou a se levantar, e neste processo a febre a deixou, e ela automaticamente começou a servir a eles. Então, olha só que a cura, o ministério profético de Jesus não está só em palavras, mas no gesto dele já é possível você receber essa cura. No toque dele. No toque dele, né? E nós temos outros textos, lógico, né, que vão frisar isso também, né? A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela só tocou na veste de Jesus e já recebeu a cura. Então, este é um primeiro passo que o texto de Mateus ali vem trazendo, que é bastante interessante. Agora, o outro ponto, que daí aqui dá uma divisão no texto, e o Evangelho de Marcos também vai fazer essa divisão, separando um pouco mais, porque no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar que logo após a cura da sogra de Pedro, já vem automaticamente outros enfermos e endemoniados para se encontrar ali com Jesus e serem curados e libertos. Mas quando a gente olha para o texto de Marcos, nós vamos ver que houve um tempo. No versículo 32, ao anoitecer. Então dá a entender que passou um tempo, né? E as pessoas começaram a se aproximar. Então aqui a gente pode ver no texto, no Evangelho, tanto de Mateus como de Marcos, né, uma separação de dois tipos de cura, né? E aqui eu gostaria de entrar em detalhe um pouquinho a respeito dessa separação que os dois evangelhos trazem, juntamente com o texto também de Isaías, porque tem duas palavras-chave que são apresentadas aqui. Uma delas é a enfermidade e a outra palavra é doença, né? Então, há uma diferença, senão estaria o mesmo texto escrito a mesma coisa, né? Veio para livrar das enfermidades e curar das enfermidades. Então, se há uma divisão, nós precisamos entender que há dois tipos aqui também, né? Fora a expulsão de demônios, há dois tipos de doenças e enfermidades. As enfermidades aqui, ela pode ser tanto uma condição física, lá no texto de Isaías, também como
espiritual e emocional. Então se faz essa divisão. E já as doenças, lá para Isaías, é uma dor profunda, um sentimento de angústia, muito próximo ao sentimento de luto. Quem já enfrentou o luto sabe muito bem, né, interpretar qual é esse sentimento. Né? É uma dor profunda, é uma angústia profunda que ele está frisando ali. E daí, ainda para encerrar, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver então que as enfermidades então estão ligadas às fraquezas, às debilidades da pessoa, e geralmente elas são associadas então às condições físicas e espirituais. Já as doenças, né, são os males físicos, aquilo que acomete o corpo. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver também para a medicina contemporânea, eles vão confirmar isso e vão fazer também essa separação. Doença é uma coisa, enfermidade é uma coisa. Né? Então, a doença é a condição biológica que geralmente você consegue dar um diagnóstico para aquilo e com abordagens médicas, clínicas específicas consegue tratar aquilo, mas a enfermidade ela vai muito mais além, ela é muito mais ampla. Ela abrange tanto a questão física, mas também as questões psicológicas e também questões sociais que influenciam a vida da pessoa. Então seria mais ou menos isso que o texto vem trazendo para nós aqui nesse segundo tópico. Amém, amém. Então nós vimos aqui a profecia de Isaías sendo cumprida no ministério de Jesus e também nós vemos aqui os ministros, né, os seus servos, os discípulos. Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1, Jesus dando poder aos discípulos, pastor Rômulo, né, para poder expulsar demônios, curar. Nós também podemos achar em Marcos, né, capítulo 3, versículo 15, Jesus deu poder aos seus discípulos para curarem todas as enfermidades. E ele diz lá em Lucas 9, 6, para que eles andassem em todas as aldeias, cidades, pregando o evangelho e curando os enfermos, né? Uhum. É interessante, até aqui dando continuidade a essa ideia desenvolvida pelo evangelista Michel, trabalha-se muito esse conceito, e Marcos ele coloca em relevo isso, a ideia da manifestação do reinado de Deus com a pregação, o anúncio da boa notícia, né? Uma mensagem de salvação, essa ideia de libertação de demônios. Inclusive Marcos diz que aí está a evidência de que o reino era chegado, né? O mal se retirava, os efeitos do pecado, né? Havia cura, essa cura divina, e ele vai trabalhando no contexto, na continuidade do início, mostrando Jesus como aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Ele revela isso em Cafarnaum, na cura do paralítico, e ele se apresenta como o Senhor do sábado. Sim. Então, é uma cura tão ampla que ela é uma cura que ela não é só particular, ela é uma transformação da existência, de vida, de conceito e de uma sociedade como consequência. E aí Jesus faz um chamado, e a gente tem que pensar aqui em ministros como aqueles que servem, representam, né, a quem eles enviou. Essas palavras elas vão ter um diálogo muito bonito nas Escrituras e no Novo Testamento. Eles dão continuidade à obra de Jesus. E aí Lucas, ele trabalha algo muito importante. Ele demonstra que o Senhor Jesus operava esses sinais, milagres, né, prodígios, libertação, a cura divina, a salvação, porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Então Lucas também vai se apropriar, e Jesus cita isso em Nazaré sobre o seu ministério, e nós não podemos esquecer que o poder que Jesus dá aos discípulos, a autoridade e a legitimidade que Jesus dá aos discípulos para serem seus representantes, é dar uma continuidade ao anúncio da mensagem, e uma mensagem eficiente, poderosa, dinâmica, carismática e transformadora. Ela não é uma mensagem do evangelho apenas filosófica ou racional, né? Como o mundo grego muitas vezes valorizava o pensamento. Mas ela é uma mensagem de poder. E ele é um poder em ação e é uma autoridade de uma posição. Então, Jesus chama os seus discípulos para eles darem continuidade à obra que ele começou. O reconectar com Deus, repetimos essa ideia, é a luta contra o império das trevas e é a salvação em vários aspectos sendo manifestos, né? E aí é interessante dizer que nós chegamos à carta de Tiago, e Tiago vai apresentar algo na igreja muito importante.
Até porque ele vai falar sobre a pessoa enferma. O caso é mais ou menos o seguinte: a pessoa está muito enferma, tá? Totalmente débil, sem força nenhuma. Ela chama os líderes, supervisores, os presbíteros para que venham. Ali no texto há um momento de confissão, há uma oração da fé, e essa oração ela é o instrumento para que haja a cura, a confissão, há perdão, e há um elemento muito importante do mundo judaico e oriental, que é o ungir, né? O untar ou derramar óleo. Lembrando que no Antigo Testamento envolvia reis, sacerdotes e profetas. Também lembramos do tabernáculo, no templo, objetos que eram consagrados para o ambiente cultico e litúrgico. Mas temos também esses ofícios que recebiam uma unção, que falava em dois aspectos principais: separação e capacitação. Quando vamos ao Novo Testamento, Cristo ou o Messias, que é o equivalente em grego e hebraico, ele é o ungido. Então, nele, todos os seus seguidores são ungidos, isto é, recebem o seu Espírito que os capacita, os separa para serem testemunhas de Jesus. Então, quando eles vão em o nome do Senhor operando esses sinais citados, eles estão sob autoridade e representando o Senhor, realizando as suas obras. E aqui há algo poderoso, porque no Novo Testamento, esse ato de ungir agora, ele toma uma outra conotação. Ele tem a ver com impor as mãos para que a pessoa receba, então, uma capacitação e um reconhecimento dentro de uma comunidade de fé de liderança, o que acontece, por exemplo, com diáconos, presbíteros e até com Timóteo, que é citado por Paulo na carta dele. E há essa ideia em Tiago de um óleo utilizado como um símbolo do Espírito para a cura, mas lembrando que a cura vem pela oração da fé e que há uma confissão. No caso da unção específica, já que nós entramos nesse assunto, agora no Novo Testamento há uma recomendação que a unção seja feita pelo presbítero. Em casa, no caso da pessoa que não poderia ir ao culto público, e que nesse caso específico, o que veremos na lição, que não significa todos os casos, existe um pecado que precisa de confissão. É uma pessoa que provavelmente, à luz do texto, ela está muito debilitada, fisicamente e espiritualmente. E aqui os presbíteros vêm para atendê-la de forma particular. Veja a seriedade do assunto, que ela vai precisar de um momento de confissão. É claro que nós temos que entender aqui, para pensar em promessa, que a raiz de todos os males, isso vai entrar daqui a pouquinho, está lá na queda. Porém, nós poderíamos, e vamos ver nessa lição, várias fontes de uma enfermidade. Agora, lógico, o que eu preciso colocar aqui com muito cuidado, pensando em toda essa realidade, que há uma obra consumada e perfeita no Calvário, que a igreja formada dos discípulos de Jesus que vão em seu nome com o seu Espírito e recebem por isso autoridade e poder para operar curas, milagres e declarar salvação, perdão de pecados, né? Mas é muito importante declarar a todos que estão ligados conosco que Jesus Cristo é quem cura. Ele é aqui, muito bem colocado pelo autor, médico dos médicos. Desassociar a cura de Jesus, ou colocar, seja no óleo, ou num líder, ou achar que ele tem um dom anormal e que ele tem o poder de cura, não é só uma relação mística, como ela pode ser idolátrica e então ela é perigosa. O Espírito usa com os dons de curar, mas a Bíblia vai colocar isso lá na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, vai falar sobre edificação do capítulo 14, e há mais duas listas importantes de dons, fora esta, formando as 3 listas do Novo Testamento, mas nós temos que lembrar que o Espírito dará para o que for útil, porém, o poder está sempre em Jesus. Não é fé na fé, é fé em Jesus, é em um nome, sob a autoridade de Jesus, que eles faziam milagres e que nós podemos ungir e curar enfermos para a glória do Senhor. Amém. É importante a gente lembrar também, já que a gente entrou na questão de unção, até vou aqui com o evangelista Michel, nós temos percebido também, no caso da unção, pessoas ungindo coisas. Sim. Né? Tirando o real propósito da unção. Né? Isso é um pouco preocupante, porque a gente vê um certo descaso com a palavra ou falta de entendimento. Isso é muito preocupante, né? Sim. Até permita-me fazer um comentário com base num testemunho vivido, né? Uma vez eu fui acompanhar
um enfermo que estava internado no hospital. Fomos lá, oramos, ungimos, e aquela coisa, automaticamente aqueles que estão à volta, né, quando não é um quarto restrito, eles querem aproveitar aquela oportunidade, também pedem uma oração, né? E quando eu terminei a oração, uma senhorinha que estava no leito ao lado, ela pegou e falou: eu também quero uma oração, né? Daí eu fui lá, né, com toda a disposição, orei por ela, mas antes de ir embora, algo me chamou a atenção, porque ela pegou e puxou um lencinho e pediu para mim: derrama um pouquinho do óleo aqui no meu lenço para mim ficar com o lencinho ungido, né, nas minhas mãos. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A lição depois ainda vai falar mais um pouquinho a respeito desses detalhes, né? Mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A unção aqui, ela é muito específica, né? Justamente em questão de cura, né? Esse negócio de ungir carro, ungir casa, ungir o esposo, a esposa, né? Antes de ir trabalhar, né? Porque tem gente que pega, né, e compra o olhinho em casa e usa de uma prática corriqueira, né? Perde, eu acho que um pouco aquele foco objetivo daquilo que a palavra nos instrui. E eu queria complementar ainda, né, fazendo menção aqui da nossa declaração de fé, né? Eu até trouxe ela aqui, eu tenho aqui de forma mais resumida, mas até os nossos professores e aqueles que nos acompanham, né, se você não tem o costume, né, de usar a declaração de fé das Assembleias de Deus, é um ótimo documento aí para nos auxiliar nessa trajetória nossa de ensino. Então, o capítulo 21, por exemplo, vai falar somente sobre cura divina, né? Então, eu quero só aqui no capítulo 4 citar aqui um comentário, que ela vai dizer assim, ó: a oração em favor dos enfermos é uma prática presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. A primeira oração cuja registrada no Antigo Testamento é feita por Abraão, depois Moisés, pela cura de Miriam, sua irmã. Naamã também ele é curado pelo ministério de Eliseu. Daí no Novo Testamento nós temos ali os registros, né, em oração dos enfermos, uma prática constante na igreja primitiva, né, frisando bem aí a questão do texto de Tiago, que já foi aqui mencionado. E também, qual que é a questão aqui? É avisar, qual que é o propósito da oração com a unção, né? Visando o bem-estar espiritual e físico do povo de Deus. Então, ela tem um propósito. Não é por qualquer coisa, né? Não é para o carro não estragar no meio do caminho, né? Ela tem um propósito. E Deus equipou a igreja com os dons de curar, como já foi mencionado pelo pastor Ron, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto também que eu gostaria de comentar, Israel de Araújo, no dicionário do movimento pentecostal, ele vai dizer assim, ó: os dons de cura são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais, né? Então, não é a gente que faz também, né, que faz a atribuição toda para Deus. E daí ele faz menção aqui: não são todos os que recebem o dom, mas todos têm a possibilidade, todos os fiéis têm a possibilidade de orar com fé pelos enfermos. Então, há uma separação aqui também. E aqui cabe a gente colocar algo aqui, me permita trazer uma ideia. É claro que a gente podia falar sobre vários tipos de óleos que tinha em Israel, o principal de oliva, várias finalidades. Eles passavam no escudo para desviar flechas e dardos, usavam como remédio, né? Tinha aqueles que eram perfumados, até no caso de embalsamar o corpo. Sobre a ferida, até para aliviar. Sobre a ferida como um remédio, como um cicatrizante, para refrescar, hidratar e amenizar a força do sol escaldante do Oriente, como alimento. Mas ele tinha essa finalidade de unção para ofícios do Antigo Testamento, que nós citamos. Ele aparece no Novo Testamento, inclusive na cura. Mas nós temos que lembrar que existem dois extremos. Existe um extremo daqueles que são cessacionistas e acreditam que, em Tiago, a utilização do óleo aqui ela é apenas como se fosse um analgésico, um calmante, né? E ali era só a questão da oração da fé, né? E ele tinha só um fim medicinal. Mas parece nos extremos, porque apesar dele ter um fim medicinal e poder usar nisso, e aqui temos a ideia de que não há nenhum problema biblicamente de utilizar remédios, a Bíblia cita remédios
e pessoas inclusive aconselhando sobre a utilização. A Bíblia fala sobre médicos, inclusive temos médico que é um autor importante da Bíblia, né? A Bíblia fala sobre a bênção de Deus da medicina. Deus se apresenta dessa forma como aquele que cura e sara, sendo o médico por excelência, né? Não há nenhum problema com isso. Mas apesar deles entenderem essa questão do medicinal, do óleo, do azeite, nós temos que lembrar que ele fala de uma oração, fala de confissão, fala de perdão, fala de uma oração da fé que curará e os pecados serão perdoados. Então não há como negar no texto que há algo sobrenatural ali no texto. Senão não precisaria de chamar presbítero, de confissão de pecado, de oração da fé. Então, há algo sobrenatural. Não é só o ato da cura, é um composto junto ali, né? E quando Jesus envia os 12 antes de enviar os 70, a gente já vê esse quadro. E a gente vai estudando a vida judaica, a vida da igreja primitiva, vai estudando os documentos e vai percebendo que isto permanece. É claro que existe o extremo desses que não acredito, que acham que é só medicinal. Existe o extremo, por exemplo, da ideia da extrema unção da igreja romana, que daí parte para um outro extremo que não combina com as escrituras sagradas. Sim. E existe um misticismo exacerbado, que a pessoa pensa que o óleo é tudo, né? Então, guarda-óleo tem que ser de Israel, tem que ter essas especiarias, aqueles que vendem o óleo e até utilizam o termo de forma equivocada, óleo ungido, né? Deveria ser o óleo da unção ou para a unção. Mas ungir, untar, derramar óleo, sempre tem a ver com separação e capacitação. E no Novo Testamento, nós temos que ter cuidado, porque a antiga aliança ungia objetos para ambiente cultico no tabernáculo e do templo. Mas em Hebreus, tudo isso aponta para Cristo, que é a luz, e tem um verdadeiro sentido em Jesus. Ficar judaizando e trazendo elementos e práticas do Antigo Testamento nos levará ao risco de vivermos daquilo que caducou ou que tem a sua excelência em Jesus. Não faz mais sentido esse tipo de unção, porque agora o Espírito Santo mora em nós. E de forma, na Bíblia, individual, coletiva como igreja, ele habita, nós somos o templo e o santuário da morada do Espírito Santo. Temos os dons, o ministério, o poder, a capacitação, o selo do Espírito, essa manifestação do Espírito nos transformando a imagem de Jesus, e um dia receberemos um novo corpo. Então não faz mais sentido voltar à antiga aliança com aquilo que tinha a ver com o culto em Israel. Nós hoje somos a igreja de Deus, por onde passamos, representamos Jesus, estamos ungidos nele, que é o ungido do Novo Testamento, e é ele que separa pessoas dentro desse corpo para diferentes ministérios, dá dons para edificação, e o que importa é que o reino de Deus avance e que o evangelho seja pregado. Amém. Pastor, para a gente caminhar aqui, como o nosso tempo ele está um pouco curto, e nós se detemos bastante aqui nesse primeiro tópico, que é a promessa da cura, eu já quero ir com o senhor aqui a respeito da origem das doenças no Éden. Eu sempre digo para os irmãos, o que era bom ficou excelente em Cristo. Então a gente faz uma definição do Antigo Testamento, né, as práticas, para o Novo. Era bom, mas em Cristo, através de Cristo, ficou perfeito. Com o senhor aqui, e depois na sequência eu já vou com o Michel para a gente otimizar bem o tempo. A origem das doenças no Éden. O pecado, o sair do alvo, o propósito para o qual fomos criados, que é a relação com Deus, quando o ser humano rompe em Adão e Eva, ele se afasta da fonte de vida. Consequentemente, você lê o texto, há efeitos pessoal, relacional, comunitário, na natureza, e efeitos espirituais e tendo consequências, inclusive, eternas. Então, o pecado, ele é destrutivo. Aqui o autor coloca uma coisa interessante, diz assim, a doutrina bíblica da cura divina tem como base, eu acho que aqui seria interessante professores e alunos, inclusive, sublinharem ali. Está no primeiro subponto, a origem das doenças no Éden, no segundo ponto principal. Ele diz assim, que a base, qual é a base? Então, estamos falando biblicamente. A base, a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Então, precisamos dizer que a manifestação da cura divina não depende de elemento, nem de canal, nem do ser humano. É Cristo que faz, e ele pode usar alguém, como ele pode curar diretamente, ou pode usar a medicina. Agora, cuidar da sua saúde é sua responsabilidade. E aqui precisamos afirmar que o Éden é o início dessa queda, mas que o verdadeiro paraíso, a Nova Jerusalém,
lá não existirá mais as enfermidades. Então lá começa a dor, o sofrimento e a morte. Mas Jesus na cruz venceu tudo isso e nos traz uma nova natureza, uma nova vida. Eu sempre digo que o projeto de Deus era que o homem vivesse eternamente, muito menos morrer por causa de uma enfermidade. A gente nota que uma das consequências da queda do homem no Jardim do Éden, o Senhor falou, ó, agora ele é um de nós, sabe a definição do bem e do mal. Então, vamos tirar do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Sim. Né? Você vê, o projeto de Deus não era que o homem morresse, muito menos de enfermidade. E as consequências do advento da doença, evangelista Michel? Então, entramos justamente nesse ponto que o senhor tocou. Né? O projeto de Deus já era a vida eterna no jardim. Né? Então, não era o desejo que existissem as doenças, né? Essa questão. Até porque Adão e Eva eles tinham acesso irrestrito à árvore da vida. A proibição era com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia uma restrição. A árvore da vida que estava ali junto, em meio ao jardim, ela estava disponível, não há uma restrição para isso. Então, ali demonstra claramente o desejo de Deus que eles tivessem a vida eterna, perfeita, em harmonia com Deus. Mas a partir do momento que a natureza humana, que agora, né, é corruptível, né, ela era incorruptível, agora ela é corruptível por causa do pecado. O ser humano começa então a experimentar essa decadência, essa morte, né, essa inexistência, né, da vida eterna. Então isso tudo se torna uma realidade dentro do ambiente aonde eles estão vivendo. Então o pecado, de certa forma, como já foi mencionado aqui, ele abrange todas as áreas da natureza humana, conforme Romanos 3, 9 ao 12 está aí na nossa lição. E isso gera consequências tanto no corpo como na mente, né? E a lição vai trazer aí principalmente a questão aí da limitação em relação ao tempo, né? E quando a gente vê aqui, é justamente importante essa questão da eternidade, o projeto era de eternidade, mas agora com o pecado isso vai reduzindo. Você vê ali, tem até na revista, vai ter ali as escalas, né? Abrão com tantos anos, depois isso vai decaindo até chegar ali em Salmos 90, aonde a perspectiva, né, de vida de 70 a 80 anos no máximo. Aí, né? Então, fora disso, já é enfado e canseira, né? Como diz o texto. Então, é importante a gente ver que o primeiro ponto que aparece aqui, a morte, as doenças físicas, elas aparecem, o corrompimento desse corpo, agora o ser humano envelhece, né, e ele morre. Né? E daí aqui eu trago uma expressão do médico Evaldo de Assunção, no livro dele sobre o viver e o morrer, ele faz um comentário interessante, que ele vai dizer que o ser humano em todo momento ele está passando por micromortes e micro-regenerações, ou seja, a todo tempo agora o ser humano ele passa a morrer um pouquinho a cada dia, e isso a gente vai vendo, né, na nossa própria expressão facial, as primeiras rugas, as células que vão se modificando, né? Então isso é uma consequência então do pecado, né, na nossa vida. Outro ponto também é que as enfermidades na questão espirituais e emocionais, que também a gente vai ver em Gênesis 3, versículo 10, aonde vem a culpa, o medo, a vergonha, a ansiedade, aonde o próprio Deus se apresenta diante de Adão e Eva e eles demonstram todas essas características. E daí um outro autor, uma autora, melhor dizendo, que eu acho interessante citar aqui, Elizabeth Kubler-Ross, também tem um livro maravilhoso que vai falar sobre a morte e o morrer. E nesse livro ela vai trazer ali o resultado de uma pesquisa que foi feita junto com alguns estudantes de teologia, que convidaram ela para fazer uma pesquisa de campo dentro do ambiente hospitalar, onde eles queriam saber qual é o maior sofrimento humano, né? E diante dessa pesquisa, o que ela conseguiu perceber, foram 2, quase 3 anos de pesquisa, é que todo ser humano ele passa
por 5 fases do sofrimento humano quando ele se depara com a morte. Quando ele se depara diante de uma notícia que ele está com uma enfermidade, que aquela enfermidade vai levar ele ao óbito, vamos dizer assim. E todo ser humano passa por isso. E quais são essas fases, né? A primeira delas, ela se divide em 2, é a negação e o isolamento. E a pessoa recebe a notícia, ela acaba negando aquilo, ela quer dar um jeito de, não, melhor a gente fazer os exames novamente, vou procurar outro médico, vou fazer de alguma outra forma, né? Então ela acaba negando e acaba também se isolando de alguma forma. Em outro momento ela começa a ficar com raiva, né? Porque daí ela começa a descontar aquilo que ela está vivendo, nas pessoas que estão à sua volta, e às vezes até mesmo contra Deus ela se manifesta, né? A sua fé acaba sendo abalada. Outro processo que foi constatado é a barganha ou a negociação, né? Ela, de algum jeito, ela começa a fazer uma negociação, e até mesmo às vezes quando o Deus negado anteriormente, agora, se o senhor me tirar dessa, né, eu prometo que vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Daí um outro processo que é a depressão, é a interiorização, né, onde a pessoa vai se fechar e não vai ter muito contato com outras pessoas. E por último, a aceitação. Então são processos que todo ser humano passa, e isso foi constatado lá já na década de 60. Outro ponto que também são consequências, né, desse pecado, os desastres naturais, as calamidades que nós estamos vendo, né, a todo momento nos noticiários, e também as doenças relacionadas aí nas questões sociais também, como violência, injustiça, opressão, né, o impacto de tudo isso na saúde, tanto mental como física, né? Exemplos aí, pandemia, tudo que gerou, né, e trouxe de sequelas para vários irmãos nossos, quantos que morreram, quantos que passaram infinitas dificuldades com relação a isso. Então seria mais ou menos isso que a gente tem aqui para compartilhar neste momento. Então o pecado, ele acaba diminuindo, né, essa vida do indivíduo. Então é uma consequência direta do pecado. Amém. Com o pastor Rômulo nós vimos então a explicação, né, dessa origem das doenças lá no Éden. Com o evangelista Michel nós vimos aqui a consequência disso, o advento das doenças. No subtópico 3, pastor Rômulo, só que eu vou trazer para o senhor já o tópico 1, o subtópico 1 do tópico 3, mas eu queria falar aqui que nós percebemos basicamente então que essas doenças houve uma proliferação. E o autor vai dizer que basicamente elas seguem 2 ordens de existência: as doenças físicas e as doenças mentais. A gente percebe, eu até comentei com a esposa algo interessante, que eu dizia assim com ela: dificilmente você vai ver alguém se tirando a sua própria vida por causa de uma doença física. Falta de um pé, um braço, uma mão, não anda, não vê. Mas as doenças emocionais, mentais, como a depressão, isso tem tirado de muitas pessoas o desejo de viver, e elas têm tirado até a própria vida. E o tópico 3 aqui vai nos apresentar Jesus curando, apresentando para nós aqui que a cura, ela faz parte do plano de Deus para nós, ela faz parte do plano de Deus para o homem, é um plano do Senhor, isso mesmo? É isso mesmo, é que nós temos que pensar, quando falamos dessa diminuição da longevidade, essa proliferação das doenças, né? A gente não está falando apenas de doenças, aqui ele colocou física e mental, né? Hoje até usa-se o termo psicossomático. Existem influências do teu psicológico, do teu emocional, também no físico. E por que nós poderíamos colocar a palavra espiritual, né? Quando Deus disse que o ser humano, ao pecar, ele seria morrendo, a ideia ali do texto original é morrer, ele vai morrendo aos poucos, né? Cada dia que temos não é um dia a mais, é um dia a menos, né? Eu até vou trocar, nós usamos aqui o termo eternidade para o homem, eu vou trocar ele pelo termo imortalidade, porque eternidade não caberia tão bem, porque o ser humano, ele teve um início, ele teve uma criação, né? Então, eterno no sentido da palavra é Deus, mas o eterno cria-nos para sermos imortais. A enfermidade, ela é a consequência do pecado, desse sair do alvo para o qual nós fomos criados. Então, a consequência das enfermidades, ela não tem a ver com, e a proliferação, uma questão de falta de fé.
Nós não somos contra a medicina. Falar de cura divina, às vezes, torna-se, para alguns, um assunto utópico ou contrário à ciência, e confunde-se ciência com cientificismo aqui. Nós não estamos falando disso. Os médicos foram deixados pelo Senhor e nós queremos ser bem claros e responsáveis para aqueles que estão ligados conosco, que é extremamente importante que você dê continuidade à utilização da sua medicação. Existem doenças psicológicas, é importantíssimo fazer terapia, né? Nós precisamos foistar a depressão. Depressão é uma doença. Nós temos algo muito sério. Esse avanço do suicídio mostra a realidade de uma sociedade que ela está doente em outros âmbitos. Existem outros níveis de doenças. Nós podemos falar sobre doenças sociais, estruturais, raciais, culturais na história, né? E por que não falar até doença do excesso da religiosidade? Mas nós precisamos entender que tudo isso é o efeito do pecado e a busca do ser humano pelo seu ego que lhe afasta de Deus como fonte de vida. Agora, quando declaramos que Jesus Cristo cura assim, estamos apresentando que Jesus é o que Adão não foi. Adão foi criado para ter um relacionamento com Deus, e é Paulo que diz que esse primeiro Adão, ele rompe quando ele diz sim para si e não para Deus. Jesus faz o contrário. Enquanto Adão no jardim disse sim para si, Jesus também no jardim, lá no Getsemane, ele disse: não seja feito a minha, mas a tua vontade. E Paulo diz que ele é o último tipo de ser humano de Adão e que nos convida para esse shalom, para esse acordo, para esse relacionamento de paz com Deus. E aí sim, a ideia de vivificar, regenerar, nascer de novo, nova natureza, novo corpo, glorificação, novo nome, uma nova identidade, uma nova criação tem a ver com a obra de Jesus. Não tem como ter a verdadeira ideia de salvação e cura que não é humana, porque todos que foram curados e ressuscitados que aparecem nos evangelhos, tirando Jesus, voltaram a morrer, né? Então a verdadeira cura significa salvação eterna. E o verdadeiro mal que precisa ser vencido é o pecado. A enfermidade é uma consequência. Por isso, antes de Jesus dizer ao paralítico de Cafarnaum que ele poderia levantar, andar, ele disse: perdoados estão os teus pecados. Então, a verdadeira cura que nós precisamos pregar é o perdão de pecados e a salvação. E, como consequência, a cura divina. E queremos declarar que Jesus Cristo cura assim porque faz parte do plano de Deus. Você pode examinar isso, por exemplo, em Êxodo 15. Deus se revela com o seu poder curador. Diz assim: no deserto com Israel ele atuou como médico do seu povo. A declaração que está lá em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Deus cura, traz alívio a doenças, sofrimentos. Há um plano divino revelado, Mateus 9, 35 e 36, em Jesus, que traz a plenitude da divindade, o pleros. Em Jesus, quando Deus vai tomando o governo, vai reinando de forma plena entre os homens, o Emmanuel, Deus conosco, as enfermidades e os demônios vão se retirando. É como se fosse uma antecipação daquilo que viveremos na eternidade. Mas é possível sim vivermos milagres, sobrenatural. Dizer que a cura é só para a época apostólica é um equívoco. Salvação, cura, saúde, bem-estar, vida eterna são termos intercambiáveis no Novo Testamento, inclusive na língua grega, muitas vezes a tua fé te salvou e te curou junto, porque é isso que Jesus veio fazer, resgatar o ser humano e lhe dar uma nova condição. Jesus teve compaixão das pessoas e a cura mostra o amor de Deus, a manifestação da graça e do favor e o interesse que Jesus tinha pelas pessoas. Jesus continua sendo o mesmo e ele cura. A igreja utilizar-se dos dons, da autoridade do nome de Jesus e dar continuidade ao ministério de cura é seguir o ministério de Jesus. Pregar, ensinar, curar e libertar. Esse foi o ministério de Jesus e é o convite que ele nos dá à igreja. A cura divina faz parte do plano de Deus. A promessa de Jesus é clara, né? E ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem, né? Se nós cremos, seguimos ao Senhor, obedecemos a sua palavra, e ele prometeu que a mesma autoridade que ele tinha, ele nos daria. E ele falou: vão, expulsem, curem, né, e anunciem o reino de Deus. Evangelista Michel, nós não estamos querendo dizer aqui aos nossos irmãos que nós, com isso, que eles não devem procurar os médicos, né? Sim. Lucas era médico, nós temos bons médicos, bons psicólogos, né? Nós devemos
buscar isso sim. Mas também a lição nos apresenta Jesus cura, Jesus curando, né? Você falou de 48 milagres, tudo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E vai continuar curando. E eu digo que através de mim e de você que está nos assistindo, né? Porque tem um texto que eu gosto muito, Evangelho de João 14:12 a seguir, aonde Jesus traz uma promessa ali para os discípulos, lógico que depois os discípulos para a igreja, num contexto geral, mas o texto vai dizer: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. E daí os discípulos poderiam ficar apavorados, né? Mas Jesus, ele complementa dizendo, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou realizar, e fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês desamparados. Eu enviarei o Paracleto, o Espírito Santo, e é ele que vai ajudar vocês a desenvolver essa chamada. Então, olha só, né, a gente vê aí, a própria lição vai trazer vários exemplos, né, de curas que Jesus realizou. Eu já citei lá no começo, pelo menos 48 curas, 19 expulsões de demônio em todos os evangelhos, né? E isso sem contar as repetições, né? Esses os que estão registrados, todos né? Que estão, o Evangelho de João ainda vai terminar lá, né? Muitos outros milagres, não ia ter livro para escrever tudo isso. Então, olha só. Então, fora isso, tem um propósito de Jesus curar, né? Então, o Evangelho de João, ele mostra isso, e uma característica do Evangelho de João é justamente essa, né? O Senhor Jesus, ele não faz milagres, ele faz sinais. E quando ele faz sinais, ele atende uma necessidade humana e, ao mesmo tempo, ele apresenta o reino de Deus. Eu acho isso que é lindo, né? E um exemplo para a gente. A gente tem que justamente fazer isso. Essa obra igual Jesus é fazer isso. A gente atende uma necessidade física de um ser humano, mas ao mesmo tempo a gente está apresentando o reino de Deus. Então, dentro desse propósito, nós vamos ver que quando Jesus cura, ele está revelando ali que ele é o Messias. Esse é um ponto fundamental, né? Outro ponto, né, é a demonstração da sua compaixão pelos doentes, né? Então, Jesus era muito próximo daqueles que estavam aflitos, né? O Sermão da Montanha apresenta justamente isso, né? Os primeiros versículos ali do 1 ao 5, vamos ver, né, os textos justamente apresentando esse cuidado de Jesus para aquele que está sofrendo. Outro ponto também é a expressão do reino de Deus que é apresentada, né? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, Jesus demonstra que o reino de Deus já havia chegado, né? Então não é algo futuro, é aquela história do escatológico, o já e ainda não, né? É bem dentro desse sentido, né? O reino de Deus, ele já está presente, né? E quem ele usa para fazer esses sinais, para dar continuidade nessa obra, somos nós, né? Os seus servos que estamos aí buscando a sua presença, buscando intimidade com ele e buscando dar continuidade a essa chamada, então, em nossas vidas, né? Aleluia. Michel, me permita citar aqui, Sim. Né, se eu não estou enganado, alguns anos atrás, a sua esposa mesmo foi Sim. Você tem uma experiência dentro de casa muito forte, né, Sim. da irmã Lorena, né? Sim. Que ela evidenciou o milagre na Sim. vida dela, né? Em 2009, ela voltou para casa com a carta do médico desenganando ela e com as recomendações: limpe todo o ambiente, né, álcool em tudo, roupa de cama trocada todos os dias e vai para casa para morrer. Essa foi a expressão que o médico usou. Isso foi em 2009. De 2009 para cá, foram uma cura do câncer no útero, depois teve novamente na mama, mais um caso, anos depois. Também passou por um processo de um AIT, que é um acidente transitório isquêmico. Perdoe se eu errei, mas é um AIT, não é um AVC, é um AIT. E ela ficou com a boca, né, torta, né, sequelas, por 6 meses. E até ela fez um propósito, a gente era líder da mocidade na época, e ela, nos ensaios, ela pegou e falou assim: eu vou louvar esse hino, vou fazer o solo desse hino na nossa festividade. Aparentemente parecia impossível,
Mas em 6 meses, quando chegou a festa da mocidade, ela estava lá em cima do púlpito, louvando a Deus, fazendo o solo do hino daquela festa. Então foram vários processos. E por último, também algumas questões aí também das psicossomáticas, que ela também acabou enfrentando, devido ao estresse do trabalho, assaltos que cometeu, eu que fiquei enfermo um ano retrasado, também quase fui para a Glória, também muita pressão. Então ela acabou também precisando fazer alguns tratamentos nesse sentido aí dessas doenças psicossomáticas. Você com a esposa é a prova viva que Jesus cura. Cura, né? Sim, né? Tenho testemunhado isso na minha casa desde 2009, né? E visto aí os milagres de Deus na minha Glória família, a Deus. Né? Pastor Rômulo, eu queria dar aqui 1 minuto para o senhor terminar com a gente esse último tópico ali. O que podemos fazer para receber a cura divina? Não deveríamos pensar nisso como uma receita, nem como passos para, mas deveríamos lembrar que o relacionamento com o Senhor é o principal. E aí lembramos da importância da leitura bíblica, da oração, do jejum, de orarmos uns pelos outros. É Tiago que apresenta que quando nós falamos e confessamos a Deus, somos perdoados, mas quando fazemos isso de forma coletiva, uns com os outros, somos curados, né? Então, é importante cuidarmos uns dos outros, nos responsabilizarmos, mas lembrarmos que fé, perseverança sempre fazem parte nessa ideia de milagre de cura. Então, a fé no Senhor, a oração, não é errado, a conselho bíblico, a ordem bíblica, a direcionamento de Jesus, ao exemplo dos apóstolos da igreja primitiva, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, como citamos Tiago, e novamente o autor vai colocar sobre ungir enfermos, há essa ideia de orar por cura, orar em nome do Senhor, colocar as mãos sobre os enfermos, ungir enfermos, né? Essa ideia da mão ou do óleo como um transmissor, e se tivesse tempo poderíamos falar sobre o óleo como um excelente condutor, né? Mas a grande questão aqui é o poder do Senhor operando através dele. Ele cura porque ele é bom, porque ele é gracioso, para a sua glória, isso honra. E é como se cada cura, cada milagre tivesse uma manifestação da graça de Deus ali e tivéssemos antecedendo um pouquinho do céu aqui, da manifestação do reinado de Deus aqui. À medida que a vontade de Deus vai sendo feita, essa oração do Pai Nosso, a vida de Deus, o pão de Deus vai ficando coletivo entre nós. E a gente vai servindo uns aos outros. Então, orar por cura é bíblico, é correto, assim como cuidar da saúde, ter uma alimentação correta, fazer exercícios físicos, evitar aquilo que faz mal para a tua saúde. Não adianta você crer no poder do nome de Jesus, crer nos dons, ficar orando, perseverando e tendo fé, se você come errado, se você não cuida da sua saúde, se você não vai no médico fazer seus exames. Então é essencial que a gente também faça a nossa parte. Mas termino afirmando, Jesus cura, a fé é essencial, utilizar o nome de Jesus, podemos orar para que o Espírito nos dê os dons. Paulo até fala para a gente buscar com excelência os melhores dons. É bíblico a cura divina, Jesus usa a igreja, o Espírito manifesta através de nós, mas lembre que a verdadeira cura será quando nós estivermos com o Senhor. Às vezes queremos cura aqui, não queremos perder alguém, mas se pudéssemos compreender o que significa estar com o Senhor, essa é a verdadeira cura. Ela vai acontecer de forma mais plena quando houver a volta do Senhor, a ressurreição, e nós recebemos um novo corpo e estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estudamos a lição 6, né? Que traz como título a promessa de cura divina. Na semana que vem nós estaremos estudando a lição 7, a promessa de um coração novo. Eu quero dizer aos amados irmãos, eu tenho um princípio comigo que eu sigo, não que eu não oro por cura divina, eu oro com certeza. Mas sempre quando eu vou orar por alguém, né, eu sempre pergunto, ela é crente? Não. Ela é salvo? Não. Então eu oro primeiro pela salvação da alma dela, juntamente com a cura, né? Porque às vezes nós sabemos que a enfermidade, esses processos são meios pelo qual Deus está usando a oportunidade para trazer essa pessoa aos pés deles. Quero agradecer, evangelista Michel, por permitir nós também citarmos o exemplo da vossa esposa, né? Nós acompanhamos, embora estamos em congregações diferentes, nós acompanhamos, né? É um exemplo muito forte, maravilhoso da bênção de Deus. Quero agradecer o carinho da sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, poder estar aqui com vocês. Espero de alguma forma ter contribuído aí para essa aula, né, que nossos irmãos em Cristo aí possam ser
beneficiados de alguma forma aí pela nossa fala. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Romulo também pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer poder aprender com vocês e contribuir junto aí para que possamos crescer em graça e conhecimento. Amém. Deus abençoe nossos amados irmãos. Quero pedir aqui ao evangelista Michel que faça uma oração para nós, mas antes eu quero lembrar os amados irmãos, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse lá, essa programação continua, o nosso canal é Escola Bíblica Dominical SJP. Compartilhe, se inscreva, reveja quantas vezes você quiser, as aulas estão todas gravadas lá à sua disposição. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome, nós te louvamos, engrandecemos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste momento e diante dessa lição, Senhor, para as nossas vidas, que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia e ter em mente que o Senhor veio para trazer cura para as nossas vidas. Independente da circunstância, independente da situação, o Senhor é aquele que alcança, o Senhor é aquele que opera maravilhas. O Senhor é aquele que traz o milagre. Por isso, Senhor, neste momento nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue usando a cada um de nós para levar, Senhor, esta palavra, este dom de cura, aonde pisar a planta dos nossos pés. Também aonde essa oração está alcançando agora, através deste canal, nós queremos orar aqui por vidas que se encontram enfermas, se encontram com uma situação de doença. Nós agora, na autoridade do Teu Santo Espírito, nós repreendemos todo o mal e que a cura chegue aí no seu lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo programa e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.